Jogos de RPG. Jogos de RPG de turno. Games que não são tão frenéticos, não precisa de tanta habilidade, mas te cativa tanto ou mais quanto jogos. Cai aí no gosto de todos. Lembro que quando eu era pequeno eu tive meu primeiro contato com esse estilo de game, né? Que eu, pela primeira vez que eu vi, já gostei pra caramba e me cativou bastante. Que o meu primeiro contato com esse estilo foi o Super Mario RPG. Não sabia exatamente o que era, como funcionava, mas fui jogando, fui gostando. Vi meu primo jogando a primeira vez e já achei aquilo muito legal. Aquele conceito de ataque e defesa e você ter que escolher entre um turno e outro o que você vai fazer e tudo mais. E com o tempo eu fui aprendendo o conceito de cada coisa, apesar de Mario RPG ser um jogo bem mais simples, né? Não ser um RPG de turno raiz mesmo, né? E você fala de RPG de turno, muita gente rejeita, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre fui amante desse tipo de jogos. E quando eu falava que gostava muito, eu até era criticado ou tiravam um sarro de mim na escola. Mas esses tipos de jogos sempre foi reconhecido como jogos que tem um carinho maior em cuidar do seu enredo, carinho maior em cuidar do seu gráfico, em cuidar do seu CGI, de história e tudo mais. E mesmo esses mesmos amigos, entre aspas, que me criticavam por gostar desse estilo de jogo, entendiam isso e aceitavam isso como uma verdade, né? E aí eu fui jogando Mario RPG. Eu lembro que na época eu alugava fita na Concel, né? Que era uma locadora perto da minha casa. E eu alugava todo final de semana pra poder zerar, né? Tentava não deixar ninguém alugar para não pagarem o meu save. E aí foi o primeiro jogo que eu fui do início ao fim. Jogo interessantíssimo, muito bem feito. E logo depois disso veio a minha maior paixão, né? Entre jogos de RPG em geral, que é Final Fantasy, né? Final Fantasy, eu vi meu irmão jogando depois de um tempo. Meu irmão jogou uma boa parte do Final Fantasy VII na época do PS1. E eu via ele jogando e eu achava aquilo emocionante, gostava pra caramba. E aí depois de um tempo ele parou de jogar videogame, meu irmão começou a não gostar mais tanto de videogame e eu queria muito rejogar aquele game, mas eu não tinha o jogo, né? Depois de muito tempo eu consegui adquirir o game, fiquei feliz pra caramba e aí comecei a jogar ele, jogar e aí que eu fui conhecer o que realmente é um RPG, né? Tudo bem que Final Fantasy VII é considerado um dos jogos até mais fácil de RPG, de Final Fantasy em geral, mas foi o que deu início à minha paixão por esse estilo, né? Eu lembro que eu jogava Final Fantasy VII por dias e dias e ficava travado numa parte, não entendia nada porque eu também não manjava de inglês, ainda não manjo de inglês, não sabia o que fazer, mas ficava o tempo todo lá procurando aqui, procurando ali, farmando personagem e tudo mais. Aquilo era muito cativante, né? E jogos de RPG de turno dessa época, eles eram muito considerados assim como jogos excelentes, jogos caprichosos, né? Pelo talento e pelo cuidado com os detalhes, né? Detalhes do enredo, detalhes de cada parte do game, a tentar não deixar furos no roteiro e tudo mais. Como RPGs em geral são considerados jogos muito grandes, com mais de 60, mais de 80 horas, muito deles, 120 horas, eles são tratados com uma outra forma. E isso sempre me cativou, porque é como se fosse um jogo completo. Tem ação, tem romance, muitos deles, tem partes engraçadas, tem conversa, tem vida. Ele é um jogo que traz um enredo completo, não só aquela história básica, só de ação, só de interação ou só de aventura. Não, ele é um jogo mais completo, né? E o que eu gostava bastante em RPGs em geral, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo lives na Twitch, né? Eu tô fazendo vários RPGs lá e estou relembrando, né, dos jogos e da minha infância, né? Como que era naquela época, e eu gostava demais. Eu lembro que na época que eu tinha no PS2 eu joguei muito Final Fantasy XII, né? E eu amo esse jogo, eu acho um jogo muito bacana mesmo. Estou rejogando ele agora e é incrível como o farming dele é terapêutico, né? É uma terapia absurda, você fica lá farmando, matando inimigo, fazendo experiência, adquirindo pontos de licença para você melhorar sua árvore de habilidades e tudo mais, e isso é muito bacana. Cada área que você passa tem inimigos mais fortes, inimigos diferentes, e você vai passando de parte em parte. O legal é a parceria que você tem que ter, nem sempre tudo que você faz sozinho você vai conseguir. E
sempre você tem pelo menos mais 2 parceiros, você sempre tem um grupo, né? Que você tem vários estilos de personagens, personalidades diferentes, e isso em Final Fantasy é uma coisa que traz com excelência, não só Final Fantasy, assim como vários outros jogos, né? Tô jogando também The Legend of Dragon, que é um jogo de RPG maravilhoso, também de turno, né? De PlayStation 1, e simplesmente é um jogo fantástico, e você vai jogando a história, né? Já tô com 40 horas em Final Fantasy XII, não cheguei quase na metade do game, mas mesmo assim é muito relaxante. O bacana desses games é porque quanto mais paciência você tem, quanto mais relaxado você fica, mais forte você fica, porque você farma mais rápido, você deixa seu personagem mais forte. Quanto mais inimigos ele mata, mais experiência ele adquire. Essa parada de experiência é uma coisa muito interessante. Quanto mais experiência você adquire também, mais o seu personagem aumenta de level. Então você vai pro level 1, 2, 3, 4, 50, 60, e é cada vez mais legal, né? Principalmente os jogos mais novos, assim, mais recentes, você tem sempre uma árvore de habilidades onde você pode aumentar mais força, aumentar mais resistência, o personagem ser mais forte contra elementos de magia e etc. E essa parada também de magia, de classes, é um negócio absurdamente amplo e abre margens para você criar vários tipos de personagem. Você criar um mago, você cria um guerreiro, você cria um bárbaro, ou um cavaleiro, seja lá o que for, um mago branco, um mago negro. Isso é muito legal, porque nem sempre você tem um grupo de personagem, tem todos os personagens que atacam, todos os personagens que soltam magia. Não, cada um é destinado para uma coisa e todos ajudam em tudo, e todos estão ali para agregar. Isso é muito bacana. Um serve para fazer buffing, para aumentar seu tempo de ataque, ou para te dar cura, ou para aumentar a sua energia, estamina, te dar protect. Os elementos mais legais nesse game são os elementos em geral. Tem inimigos que são mais fracos contra fogo, inimigos que são mais fracos contra gelo. Você mesmo tem vários tipos de equipamentos que te ajudam com elementos, entre outros variados. Existem inimigos que, se você ataca fogo, ele ganha vida, então você tem que estar sempre esperto. E os inimigos também te dão status normal. Ele pode te dar status de você dormir no meio da batalha, você ficar cansado, você ficar cego, ou você que é mago fica mudo e você não consegue conjurar suas habilidades ou suas magias. Então você tem que criar uma certa estratégia durante as batalhas para você saber o que é melhor de você usar, qual guerreiro é melhor você usar, qual o melhor elemento. Isso é um conceito absurdo dentro do RPG, que traz uma complexidade e uma forma de você pensar e criar as estratégias totalmente diferente, totalmente elaborado. Falando de história, né? Normalmente RPGs em geral, pelo menos os que eu joguei, que foi Mario RPG, Final Fantasy, o Legend of Dragon que eu estou jogando, Final Fantasy 10, 12, 13, 15, entre outros. Uma coisa que eu amo é um roteiro muito bem feito, muito bem amarrado, e existe vários tipos de coisa dentro dele. Às vezes você tá numa guerra, você precisa passar por vários tipos de ambientes, mas ao mesmo tempo você pode chegar na cidade natal de um dos seus integrantes, visitar a família, visitar a mãe, ou visitar um amigo, e tem aquela parte de emoção, tem aquela parte engraçada também, onde você tem que fazer comida, ou onde os personagens se conversam e perguntam o que eles acham do futuro e o que eles acham que pode acontecer se tudo der errado. Mesmo assim, tem a história também de você ir lá, de enfrentar um inimigo, mas todos querem te ajudar, então plot twists acontecem. Existe personagens que você adquire um carinho, adquire um certo apego por aquele personagem, por ele ser parecido com você, ou por ele ser mais amoroso, ou por ele ser um personagem, seja lá a forma que se identifique com você, e ele morre no meio da história também, e você acaba perdendo ele, não fica mais com ele durante o game, e isso traz uma tristeza. Aconteceu isso no The Legend of Dragon. Eu tava com um personagem super carismático, o protagonista estava muito bem com ele e ele simplesmente morre. Triste, eu fiquei pensando, putz, e agora? E isso é bacana, porque não traz aquele clichê, né? Traz coisas variadas e tudo mais. Logicamente que depende do jogo, né? Depende de qual RPG, qual roteiro, né? Você está levando, mas o RPG ele traz mais esse leque de emoções e de reviravoltas e de plot twist, etc, né? Coisa que RPG vem com excelência, pelo menos boa parte deles, é a trilha sonora e ambientação. Elementos importantíssimos, principalmente na época do PS1 e do PS2 também. O PS2 é um pouco mais avançado, tem mais diálogos falados
conceituados, mas PS1 era muito mais isso, Super Nintendo, porque muitas vezes você só tinha a ambiência, você só tinha a trilha sonora para poder identificar o que tá acontecendo ou algo desse tipo, e a ambiência. Normalmente a gente tem lugares vastos, lugares grandes para se andar, áreas, né? Porque os personagens viajam a pé, muitas vezes de continente a continente, então durante essas caminhadas você tem várias batalhas, você enfrenta boss, você enfrenta inimigos fortes, e isso é uma coisa muito bacana, porque dá aquela abertura pra aventura, ao mesmo tempo pra batalhas e tudo mais, né? RPGs de turno, eles não são jogos considerados como jogo de ação, não é aquele jogo que você vai ficar super empolgado por ter enfrentado um inimigo ou um boss de uma forma absurda, arrancando a cabeça, uma coisa assim, não, é uma coisa um pouco mais calculada, né? Você tem os personagens, a cada ataque que você dá tem um número de dano que você dá no inimigo, e tudo é meio matemático, assim, são mais calculados eles, mas mesmo assim ele traz a sua emoção, ele traz a sua forma, o seu talento, com a história, com a ambientação, trilha sonora e tudo mais. RPGs de turno, ele veio como uma forma de trazer games maiores, uma história mais prolongada, uma história mais envolvente, de uma forma um pouco mais simples, mas que cativa, que é muito relaxante. É um estilo de jogo que eu amo demais, nunca deixei de gostar. Hoje em dia os jogos de RPG são bem diferentes, né? Hoje em dia você tem aí The Witcher, Dark Souls, até o próprio Final Fantasy VII Remake que saiu aí, ou Final Fantasy XV, são jogos de RPG sim, assim como era esses de turno e de antigamente, porém com uma alteração absurda, principalmente na gameplay, que eles são mais action, na verdade, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência de jogar jogos de turno, né? Logicamente que existe um nicho para isso, mas é um nicho bem menor, óbvio, né? E eu percebo que as empresas e o público em si, né, ele se renovou, e as empresas mesmo acabam entrando nessa, assim como o Final Fantasy VII Remake hoje em dia, né? É um dos jogos que eu mais gosto. Eu amo essa história, saiu agora aí, né? E ele é totalmente diferente, ele é bem mais action mesmo, né? Apesar de eu achar que ele conseguiu manter bem a fórmula antiga, a fórmula até um pouco de turno, mas ele ainda é um jogo de action, né? Final Fantasy XV também e tudo mais, né? Que eu zerei e gostei bastante também. Muita gente não gostou, mas eu achei um jogo muito bom. RPGs de turno, ele serve pra isso mesmo, pra você ter paciência, pra você jogar com calma. Você não precisa ser nenhum expert pra poder jogar eles, não precisa ter habilidades absurdas, não. São jogos simples, que é só você apertar um botão, atacar aqui, atacar ali. Você precisa ler bastante, você precisa entender os diálogos. Na verdade é como se fosse um livro, né? Você está lendo, mas um livro interativo, onde você mesmo decide pra onde você vai e pra onde vai a sua história. E é por isso que os jogos de turno, os jogos de RPG em geral, tem essa magia. Eles trazem a fantasia de uma forma ótima, uma forma alegre, e eles não deixam de ter ação e ser cativante tanto quanto vários outros jogos aí de ação, mas de uma forma muito, mas muito mais simples.